Questãozinha número 4 agora. Todas as modalidades de tortura comissiva, ou seja, praticada por ação, possuem duas características em comum. Uma, necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Duas, existência de um elemento subjetivo específico, ou seja, uma finalidade ou uma motivação especial. Pensa aí, pessoal, o que você marcou nessa questão aí? Você, óbvio, já tinha a lista antes dessa transmissão. Você já poderia ter feito as questões, agora está só corrigindo comigo. O que você marcou nessa daí? Todas as modalidades de tortura praticada por ação comissiva possuem essas características aqui? Eu vou lembrar com você de novo. Volta aqui para a gente aproveitar o esquema que a gente já fez. Ó, as torturas comissivas são de cinco espécies. Tortura prova, tortura crime, preconceito, castigo e preso. Todas elas exigem grave ameaça e violência e tem um elemento subjetivo específico? Rapaziada, olha aqui comigo. Você vai lembrar o seguinte, ó. A tortura do preso, que também pode ser chamada na sua prova de tortura própria, são sinônimos, tá? Tortura do preso ou tortura própria, tortura própria ou tortura do preso, ela tem duas características. Primeiro, ela não exige violência, ou grave ameaça. Não exige violência ou grave ameaça. E ela não exige finalidade. Não exige finalidade específica. Não exige finalidade específica. Então, muita atenção, pessoal. É uma espécie de tortura comissiva praticada por ação? É. Mas ela precisa de emprego de violência ou grave ameaça? Não. Ela precisa de uma finalidade específica? Também não. Professor, eu posso submeter uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança à tortura sem utilizar violência? Pode. As formas de se torturar uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança é praticando um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Esse ato não precisa ser violento necessariamente. Então, posso torturar um preso sem utilizar violência nem grave ameaça? Pode. Por exemplo, eu tiro o preso da cela e coloco ele no pátio. Durante a madrugada, num frio lascado, chovendo, extremamente frio, ele de cueca ou pelado lá no pátio. E deixo o preso a madrugada inteira, até o outro dia de manhã, sem alimentação, sem cobertor, passando frio, fome e sede durante toda a noite, dentro daquele pátio descoberto. Aquilo ali é um ato que pode caracterizar a tortura do preso sem ter sido usado violência ou grave ameaça? Sim. Mesmo sem utilizar violência ou grave ameaça, posso ter praticado tortura contra aquele preso. Se é um ato que causou naquele preso um sofrimento físico ou mental, estará caracterizada a tortura, mesmo sem emprego de violência ou grave ameaça. Olha que simples. Então, o preso pode ser torturado ainda que não exista violência ou grave ameaça. E outra, não interessa qual era a finalidade específica do agente no momento em que ele torturava o preso. Isso é interessante para a sua prova, pessoal. Isso é interessante porque, veja, se o agente carcerário, por exemplo, ele está submetendo o preso à tortura para castigar aquele preso, essa tortura por ele praticada é uma tortura do preso, tortura própria. Não vai ser tortura-castigo. Eu sei que existe a figura da tortura-castigo, que é quando você submete uma pessoa que está sob sua autoridade, sob a sua guarda ou sob o seu poder, a intenso sofrimento físico ou mental, com a finalidade de causar nessa pessoa, ou de aplicar nessa pessoa, um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. A tortura-castigo, ela existe quando eu torturo alguém com a intenção de castigá-lo. Ok. Porém, quando esse alguém for o preso, ainda que a intenção seja castigá-lo, a tortura praticada será tortura própria, tortura do preso. Se o sujeito passivo é o preso, não interessa a finalidade do agente, o crime será sempre tortura do preso. Ah, professor, mas ele queria obter uma prova. Não vai ser tortura-prova, é tortura do preso. Ah, professor, mas ele queria que aquele preso praticasse um crime. Não vai ser tortura-crime, vai ser tortura do preso. Se a vítima é preso, sempre a hipótese praticada é tortura do preso. E aí você sabe, essa tortura do preso ou tortura própria não exige violência e não exige grave ameaça. Da mesma forma que não exige nenhuma motivação específica. Fechou? Então, voltando aqui para a tela, você vai analisar comigo que a questão 4 ela também está errada. E ela está errada porque ela diz que todas as modalidades de tortura comissiva praticada por ação possuem essas duas características, o que é errado, porque a tortura do preso não possui essa característica.